ar aqui pela TV Câmara mais um programa Vitrine. E hoje nós vamos falar sobre a sétima arte, o cinema, que surgiu no século XIX na França. E por isso o nosso programa de hoje é especial. Estamos no maior acervo de projetores do Brasil, localizado aqui em Balneário Camboriú. E já que no dia 19 de junho é celebrado o Dia do Cinema Nacional Brasileiro, vamos falar então muito sobre esta, que é considerada a sétima arte. E o nosso convidado de hoje é empresário, ex-vereador aqui de Balneário Camboriú e também um amante do cinema. Estou falando então do senhor Fernando de la Torre. Tudo bem, senhor Fernando? Tudo bem, tudo bem. Seja mais uma vez bem-vindo então ao programa Vitrine. Tá, obrigado. Eu quero já antecipadamente cumprimentar a Câmara de Vereadores, a equipe de vocês, por fazer um trabalho tão bonito que hoje, quando se vê nas televisões, jornais nacionais, só violência, vocês já estão partindo para outro lado, para o lado das coisas culturais, né? Que é esse programa sobre os projetores, sobre o museu aqui de Balneário Camboriú. Exato, seu Fernando, então a gente sabe que o senhor é um apaixonado, é um amante do cinema. Como é que surgiu esse interesse? Olha, esse interesse pelo cinema surgiu com meu pai, Eduardo de la Torre, e ele era um apaixonado pela essa arte do cinema, né? Tanto é que nessa cidade ele construiu 3 cinemas, construiu o Cinerama de la Torre em 1965, depois construiu o Cine Itália e o Alto Cine, né? Então você veja só uma coisa, construiu 3 cinemas na cidade. Por isso quase que eu já... 50 anos de cinema, né? Quase 50 anos de cinema. O Cinerama agora vai completar, o ano que vem, iria completar 50 anos, né? Mas hoje a gente tem ainda em Balneário Camboriú o Cine Itália. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que funciona hoje. Ele não é mais cinema, é um local onde são realizadas feiras, eventos, shows. É isso? O Cine Itália ainda ele continua com todas as suas instalações, né, em perfeito estado de conservação, as instalações de cinema. Tanto é que, se for o caso, pode-se até exibir filmes hoje. Mas como houve uma decadência muito grande desses grandes cinemas de rua, né, então nós transformamos ele num centro de eventos também, né, onde são realizadas feiras, formaturas, né, congressos, né? Então tem uma gama aí de atividades que são realizadas hoje no Cine Itália. E o senhor, como filho do pioneiro do cinema aqui em Balneário Camboriú, com certeza se sente orgulhoso, né, seu Fernando? Ah, sim. Sim, me sinto muito orgulhoso e isso aí foi uma herança que meu pai me deixou, o gosto pelo cinema. E ele também tinha, né? A gente vê que o senhor está emocionado, mas ele também, com certeza, né, se pudesse estar falando sobre isso agora, também, com certeza, ficaria muito emocionado. Né? Ah, sim, com certeza. Com certeza, porque ele só fez 2 viagens para o exterior. E as 2 viagens, uma foi para Hollywood, para conhecer os estúdios de cinema americano, e outra viagem que ele fez foi para a Europa, para conhecer os estúdios da França, Itália e Espanha. Falando um pouquinho sobre esses 3 cinemas, então, aqui em Balneário, que o seu pai ajudou a fundar, a gente sabe que um tem uma curiosidade, né? As pessoas assistiam o filme de dentro do carro, é isso? Era o Alto Cine, que ele foi construído em 1973. A capacidade dele era para 350 automóveis e a pessoa entrava com o carro dentro do cinema, dentro do Alto Cine. E o som, a imagem, ele assistia através de um grande telão que tinha, né? E o som era produzido por uma mini estação de rádio que transmitia o som do filme. Então, o que acontece? Quando você chegava na bilheteria para comprar o ingresso, já era te dada a frequência da rádio e nessa frequência você sintonizava o som do filme, que é uma grande curiosidade, né? Eu imagino, né, que é muito diferente dos dias de hoje. A gente sabe que hoje, quando a gente quer assistir um filme, é como? Vai num shopping center. Vai num shopping. Aqui no sul do Brasil era uma coisa inédita o Alto Cine. Em Santa Catarina mesmo era o único que tinha, né? E depois tinha mais um em Porto Alegre, um em Brasília e um em São Paulo. Eram os únicos autocines do Brasil. Que interessante. E aqui no Balneário Camboriú, fazer parte né? dessa história, né? É muito interessante. E me orgulho disso, né? Eu imagino, seu Fernando, né? Teve o pai como exemplo, segue essa paixão. Como é que o senhor vê hoje o cinema nacional? A gente sabe que agora, no dia 19 de junho, é celebrado o Dia Nacional do Cinema Brasileiro, que também tem grandes momentos no nosso país, né? O cinema brasileiro tem uma grande importância no contexto nacional e internacional, né? Você veja que em 1962 nós tivemos o filme Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte, que foi premiado
no Festival Internacional de Cannes, que é o maior festival de cinema do mundo. Então você veja que já teve a sua importância. E agora, ultimamente, também nós tivemos aí uns filmes aí que fizeram muito sucesso, né? Que foi o Tropa de Elite, né? E a Cidade de Deus, né? Então você vê, esses dois filmes também tiveram uma importância muito grande na cinematografia nacional, né? O Alto da Compadecida também foi um filme clássico, O Alto da Compadecida, né? também, um clássico também, né? Como é que o senhor avalia o cinema brasileiro hoje, seu Fernando? Olha, o cinema brasileiro hoje... Precisa mais incentivo? Infelizmente, eu acho que não tem muito incentivo, né? E você vê que as novelas fazem um sucesso mundial e, no entanto, o cinema nacional não faz tanto sucesso, né? Então, eu acho que está faltando um pouco de incentivo, um incentivo maior para o cinema nacional. Porque nós temos excelentes artistas, né? E, no entanto, ultimamente não tem sido produzidos grandes filmes, né? Verdade. Seu Fernando, a conversa tá boa, mas a gente precisa ir a um breve intervalo comercial e voltamos no próximo bloco trazendo muito mais informações sobre essa que é a 7ª arte do cinema. Eu volto já já. Descubra paisagens de tirar o fôlego. Descubra praias incríveis como essa. Descubra como é ver a neve pela primeira vez. Descubra aventura, adrenalina e os esportes radicais. Descubra a vida no campo, outras culturas. Descubra as melhores festas. O lugar mais relaxante do mundo. Descubra toda a diversão. Descubra atrações que vão deixar você sem palavras. Descubra a emoção de visitar um lugar assim. Descubra. Descubra. Descubra! Descubra Santa Catarina. São tantas opções que cada escolha vira uma descoberta. Governo de Santa Catarina. Estamos de volta com o programa Vitrine e hoje falando sobre a 7ª arte, o cinema. E por isso estamos no maior acervo de projetores do Brasil, localizado aqui em Balneário Camboriú. E nada melhor do que falar com um amante do cinema, o seu Fernando de la Torre, que para quem já acompanhou o primeiro bloco, falou um pouquinho mais sobre o cinema em geral. No Brasil, aqui na cidade de Balneário, como ele surgiu. E agora vamos falar um pouquinho sobre esse acervo. Seu Fernando, é o maior realmente do Brasil? Olha, em projetores de cinema é o maior do Brasil, sem dúvida. Porque, olha, eu conheço todos os museus aí de imagem e de som de Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, e por isso que eu posso dizer com toda certeza que é o maior acervo que nós temos de projetores de cinema do Brasil. A gente sabe que são muitas peças, ainda não dá para precisar quantas peças, mas são muitas. Tem alguma em especial que o senhor gostaria de destacar, que é uma peça que chamou atenção ou que deu mais trabalho para fazer a aquisição dela? Olha, uma peça que aconteceu um fato interessante, foi um projetor de 9,5 mm, um projetor do início do século passado, e esse projetor eu comprei em Montevidéu. E na hora da aquisição, quando foi adquirido, eu paguei o preço do projetor. E não sabia que nesse projetor tinha um filme que valia muito mais. Nossa! Que era um filme original do Charlie Chaplin. Nossa, que interessante! Esse o senhor tem um carinho especial, esse eu tenho então. um carinho especial por ele. Mas são muitos projetores aqui. A gente já conheceu alguns, o nosso telespectador também vai conhecer através das nossas imagens agora. São projetores, a maioria, de que país, seu Fernando? Olha, nós temos aqui projetores nacionais aqui do Brasil, fabricados no Brasil. Tinha uma fábrica em Belo Horizonte e tinha outra em São Paulo, que fabricava esses projetores profissionais, esses grandes de cinemas de rua, de cinemas grandes, né? E depois temos inúmeras outras peças de projetores menores, de 16 milímetros, 8 milímetros, Super 8. E esses projetores menores normalmente eram usados em residências, antigamente, né? Ou em salão de festas, salões de igrejas, né?
Então era feita sessões para as pessoas aí com esses projetores menores, né? E para quem não conhece, né, os projetores, alguns são grandes que estão aqui, outros menores, todos estão ainda em funcionamento? Quase que a totalidade está em pleno funcionamento. E o que não está em funcionamento nós nem estamos expondo, né? E a gente sabe que os projetores, né, são peças então fundamentais, marcas registradas do cinema. O senhor tem um carinho especial, por isso a ideia então de criar futuramente um museu do cinema, é isso? A ideia é montar um museu porque eu acho o seguinte, isso aí não... Essas peças todas não interessam só para mim. Sim. Eu queria mostrar, queria que a população tivesse acesso a essas peças e para que eles soubessem um pouco da história do início do cinema. Esse projeto começou quando, de pensar em criar um museu aqui na cidade? Olha, de pensar em criar um museu começou há 15 anos. Agora as peças estão sendo adquiridas já há bem mais tempo, há mais de 40, né? Ô, seu Fernando, a gente fala então desse museu com uma grande satisfação. Daqui a pouco então ele vai estar em funcionamento. Já tem ideia de prazo? Esse ano que vem? Olha, nós não temos ideia, com certeza esse ano não. Porque é bem complexa a montagem do museu, porque ele envolve o projeto museológico, envolve o projeto de luminotécnica, então tem uma série de coisas, outra coisa as legendas, o histórico das peças, isso aí depende de um processo muito longo de pesquisa, né? E aí o pessoal já está trabalhando nesse acervo, sim, né? Sim, já tem uma equipe trabalhando no acervo, né? Então eu acredito que talvez o ano que vem a gente já possa inaugurar, né? E aí vai ser aberta a visitação, Vai né? ser aberta a visitação pública, a gente até faz questão que o pessoal venha visitar e venha conhecer a história do cinema e do som. Que aí nós vamos ter no museu também rádios antigos, vitrolas antigas, máquinas fotográficas. Máquinas fotográficas antigas. Né? O material é vasto daí, né? O acervo é muito grande. Não é só de projetores? Não, não é só de projetores, porque você veja que o prédio aqui é um prédio relativamente pequeno dele. Né? Mas ele tem 6 pavimentos, né? E vai ser usado exclusivamente para o museu. E aí a gente sabe que isso tudo está sendo projetado, planejado dentro de normas técnicas. Tudo dentro de normas técnicas, dentro das normas do Instituto Internacional de Museus, que é o ICOM, que está situado em Paris, na França. Sim. Então eles têm aí toda uma orientação para nós aí de como fazer a montagem dos museus. Então está sendo tudo montado dentro dos padrões internacionais de museus. Né? Então, em breve, não só o senhor que é um amante do cinema, mas também as pessoas que moram aqui em Balneário Camboriú, os turistas, vão poder fazer parte, então, desse momento com o senhor, conhecer um pouco mais sobre essa que é a 7ª arte, não é mesmo? Sim. E você veja só uma coisa, que eu acho que aqui nós está faltando aqui um pouco na cidade o turismo cultural. Sim. Né? E com a inauguração do museu, já está se expandindo o turismo cultural aqui também na cidade, né? O turismo de lazer já estamos muito bem, né? Mas o cultural nós vamos ainda chegar falta lá. Um pouquinho, né? Mas vamos chegar lá. Seu Fernando, muito obrigada pela entrevista, sucesso para o senhor. Eu desejo então que daqui a pouco a gente possa assim estar com as portas abertas desse que é um museu que vai ser uma referência aqui na cidade. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a iniciativa de vocês de fazer essa matéria e também quero transmitir o agradecimento a todos os vereadores, que eu tive um incentivo muito grande deles na época da aprovação do projeto aqui. Perfeito. Conversamos então com o seu Fernando Della Torre, ele que é empresário, ex-vereador, um amante do cinema aqui em Balneário Camboriú. E o Vitrine de hoje especial sobre essa, que é a 7ª arte, vai ficando por aqui. Eu te desejo então uma ótima semana e a gente se encontra então na próxima semana no Vitrine. Até lá então. Tchau, tchau.